Fala pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre fermentação de alimentos hoje. Se você está chegando agora nesse mundo da fermentação, é um bom vídeo para você, porque vai ser um vídeo bem introdutório. Vou trazer algumas bases da fermentação, os benefícios, as vantagens. E vou falar um pouquinho da minha experiência nesse mundo, né? O que que eu tenho feito, o que que eu tenho aprendido, o que que eu tenho observado. Eu tô gravando fora hoje porque tá ocupado lá dentro a casa, estão fazendo outras conferências lá dentro, videoconferências. Então pode ter um pouquinho de ruído e tal, aí vocês me perdoem qualquer coisa. Bom, sobre a fermentação, a gente não tem uma data precisa de quando ela surgiu, de quando o homem teve contato com a fermentação no sentido de mais controle, né? De poder manusear, de controlar o grau de fermentação dos alimentos, das bebidas. Mas se acredita que desde quando o homem precisou estocar alimento, ele começou a fermentar. Isso leva a gente à primeira grande vantagem, ao primeiro grande benefício da fermentação, que é a conservação. Isso torna a gente um pouco menos dependente de uma energia externa para conservar nossos alimentos, como geladeira, freezer, essas coisas. O próprio alimento se conserva nele mesmo com a ação das bactérias, das leveduras, dos micro-organismos que vão estar interagindo com ele. O segundo grande benefício, que é bastante relevante também, é a gastronomia, principalmente para quem gosta de cozinhar. Eu adoro cozinhar. E quando eu descobri a fermentação na cozinha, abriu para mim um universo de possibilidades incrível, porque você extrai muitos sabores, e sabores muito complexos dos alimentos depois da fermentação. A gente tem acesso a muitos alimentos fermentados que a gente não sabe que é fermentado, na verdade, né? Por exemplo, o café que a gente toma de manhã, o chocolate, a cerveja, o pão, vinhos, iogurte. A gente está sempre consumindo alimentos fermentados. O vinagre, que é a base da fermentação, né, é um alimento fermentado. Então eu não consigo dizer nem desde quando eu consumo fermentados, mas eu consigo dizer desde quando eu comecei a participar mais ativamente, com mais consciência dessa brincadeira de fermentar comida. Então a fermentação na gastronomia é algo fantástico. Se você pegar uma receita de um fermentado e colocar os mesmos ingredientes, as mesmas proporções, dificilmente você vai conseguir o mesmo sabor, porque a quantidade de bactérias que conferem sabor àquele alimento é muito grande. E dificilmente você vai ter as mesmas bactérias fermentando os mesmos alimentos, porque elas são muitas. Isso leva a gente ao terceiro benefício, que é a saúde. Por que a gente comer os alimentos fermentados pode trazer mais saúde pra gente? Na verdade, na academia existe muito pouco estudo sobre isso ainda. É uma atividade, na era contemporânea, ainda muito nova. Apesar dela ser muito antiga e da gente estar resgatando isso bem aos poucos, a gente não tem muito conhecimento na literatura sobre isso. Então eu vou até indicar 2 livros para vocês que eu acho muito interessantes, bem básicos para compreender mais esse mundo e mergulhar mais a fundo. Mas falando de saúde, é isso, não existe nenhum ensaio clínico randomizado, não que eu conheça pelo menos. Mas independente disso, existe uma comunidade de fermentadores muito grande e que já alegam benefícios à saúde por experiência própria. Então essa comunidade de fermentadores existe há muito tempo. Tem gente que fermenta alimento há mais de 50 anos e declara que faz muito bem à saúde, que se sente muito bem. Eu mesmo, por experiência própria, eu posso dizer que eu sinto no meu corpo um bem-estar muito maior, uma facilidade na digestão, uma tonificação no corpo, eu me sinto mais leve. Claro que eu posso estar sendo induzido por tudo que eu já estudei, por tudo que eu já li, por tudo que eu já tive contato com isso. Mas efeito placebo ou não, isso acontece e eu considero muito bom pra mim. Existem até alimentos fermentados que passam de geração em geração, então você tem matrizes de fermentados que tem mais de 100 anos que passou de pai para filha, como fermentos de pães, por exemplo, ou conservas de chucrute, enfim, tem várias histórias sobre isso. E ainda tem relatos de pessoas que sofrem de doenças crônicas, doenças autoimunes, que relatam que a fermentação, que o consumo de alimentos fermentados melhorou muito a saúde e o bem-estar depois que começou a consumir. E o quarto benefício, não menos importante, é a eficiência energética. Quando você fermenta um alimento, a ação de bactérias nele faz com que ele se torne mais biodisponível para você, isso se acredita também, porque existe uma pré-digestão daquele alimento. Então seu corpo vai gastar menos energia para digerir aquele alimento. Já se sabe que boa parte do nosso sistema digestivo é fortalecido, é impulsionado, é feito por bactérias. Então quando você consome um alimento fermentado, não necessariamente aquelas bactérias que você está consumindo vão ajudar na sua digestão,
mas elas podem cooperar, elas podem interagir com as bactérias que já estão no seu corpo, no seu intestino, de uma forma que facilita o processo digestivo. E além da eficiência energética para o corpo, ele é um alimento que cozinha mais fácil também. Então você vai acabar gastando menos lenha, menos gás. Apesar de você matar as bactérias que seriam benéficas para a saúde cozinhando, você vai cozinhar em menos tempo. E você vai consumir um alimento que já foi pré-digerido também. Enfim, os benefícios são muitos, eu acredito que é basicamente isso: eficiência energética, saúde, conservação e gastronomia. Eu ficaria com eles. Bom, eu faço um paralelo sobre os alimentos fermentados agindo no nosso corpo, muito parecido com a dinâmica de uma floresta. Eu gosto de trabalhar com horta orgânica, com sistemas agroflorestais, com agricultura sintrópica, e é muito impressionante como a dinâmica de uma floresta parece com o nosso corpo. É como se o nosso corpo fosse uma floresta com diversos animais, diversas bactérias, diversos seres agindo, cooperando com a gente, alguns brigando, enfim, existe uma complexidade de interação muito grande dentro do nosso corpo. Então, da mesma forma que numa floresta tem muitos animais, muitos seres, bactérias, fungos, árvores, plantas e várias espécies diferentes, nosso corpo também é composto disso. É como se a gente fosse uma grande floresta. Ao ingerir alimentos fermentados, a gente está colocando mais complexidade, mais biodiversidade para dentro do nosso corpo. De alguma forma, isso está enriquecendo a nossa microbiota interna. O livro que eu queria falar, vou aproveitar esse gancho, se chama 10% Humano. Eu esqueci o nome da autora, eu vou deixar aqui, vou arrastar pra cá, ou então pra cá, não sei. Mas a grande sacada desse livro é que essa autora diz que a gente tem apenas 10% de células humanas e 90% é feito por bactérias, inclusive algumas funções vitais do nosso corpo. E o outro livro, eu tenho ele aqui, ele é sobre fermentação de alimentos, é uma bíblia, apesar de ser um livro bem básico, ele é bem completo e tem uma linguagem muito agradável de ler, do Sandor Katz. Esse cara tem uma experiência muito grande no mundo dos fermentados, viajando o planeta e conhecendo várias culturas diferentes, e ele passou pra gente de uma forma muito sintética e muito fácil de compreender nesse livro. Então fica aí as duas recomendações de livro que eu tinha. Por hoje é isso, em breve eu vou estar subindo mais vídeos no canal sobre fermentação, sobre agrofloresta, enfim, sobre vida simples, sobre como a gente ter mais poder, mais autonomia, mais independência sobre a nossa vida e poder compartilhar ela com as pessoas e poder viver bem. Ainda tem poucos vídeos no canal, mas já dá pra você navegar à vontade aí. Eu vou pedir pra você se inscrever, não esquecer de dar o seu like. É uma forma de você reconhecer o valor desse conteúdo que eu tô trazendo pra você. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Até mais.